A história já começa em uma festa de ricaços, e enquanto todos pareciam estar se divertindo, uma mulher loira e de aparência refinada decide experimentar a comida servida no local. Ao dar uma garfada, ela faz uma expressão muito sombria, e parecendo muito irritada, ela ordena que chamem o chefe de cozinha imediatamente. E ao mesmo tempo que eles pareciam não compreender o que ela queria, a mulher novamente solta um grito, falando para eles que quando ela ordena algo é para eles fazerem logo. Algumas pessoas ao redor ouvindo aquilo começam a falar mal dela, dizendo que ela sempre age desse modo rude com os servos, e que tem até mesmo histórias dela os demitir aos montes sem piedade alguma, e era como se ela tivesse o coração gelado igual ao de um rei demônio. Essa é a Alicia Oslind, mais conhecida como a Rainha de Gelo. Ao cozinheiro-chefe chegar em sua frente, Alicia, mantendo sua expressão fria e irritada, pergunta o que ele estava pensando quando decidiu oferecer a ela essa comida de baixo nível, mandando ele estar preparado para as consequências. O velho homem, ficando em pânico, logo se curva a ela, implorando para que ela aceitasse suas mais sinceras desculpas. As outras damas no local falavam entre si que aquela refeição estava ótima e que ela só estava procurando alguém para perturbar. Alicia ouvia todas aquelas pessoas a chamando de maldosa pelas costas enquanto ficava em silêncio, mantendo somente uma expressão amargurada no rosto. Isso até que alguém aparece. O garoto de aparência gentil se apresenta dizendo que seu nome é Gray, e ao mesmo tempo que ele pediu um minuto da atenção de todos, ele revela ser o assistente de Alicia, deixando a mesma levemente envergonhada. E assim ele fala que irá explicar tudo em nome de sua senhora presunçosa e desajeitada. Alicia tenta pará-lo, mas Gray manda ela se calar por um momento, a deixando sem saídas. Ele então explica que Alicia não estava criticando a comida de modo algum. Isso faz uma das pessoas presentes xingar Gray, dizendo que um mero servo como ele jamais entenderia algo, e que ela estava claramente reclamando da comida. Mantendo a calma, Gray responde que isso não era verdade e que sua senhora queria dizer algo diferente. E dessa forma ele traduz o que ela quis dizer de verdade, falando que na realidade ela queria ter dito obrigado pela refeição tão deliciosa que eles proporcionaram. No momento em que ele falava, Alicia ficava extremamente corada com vergonha, e após isso todos ficam incrédulos com aquelas palavras de Gray. E assim ele continua, dizendo que quando ela mandou o chefe estar preparado para as consequências, ela na verdade quis dizer que gostaria de contratá-lo. Ela de verdade só queria oferecer seus cumprimentos ao chefe de cozinha. Ao ouvir isso, todos ficam irritados, pensando que se tratava de alguma piada, e acusando Gray de tentar enganá-los a acreditar em desculpas esfarrapadas tentando defender sua patroa. Gray, que mantinha a calma, pede para todos olharem a mesa em que Alicia estava. Para aquela festa, cada mesa tinha sido servida com comida o suficiente para alimentar 5 pessoas. Ainda descrente, o homem fala que todos os pratos estavam vazios, perguntando o que ele queria dizer com aquilo. Gray então revela que como Alicia não tem amigos, ela acabou ficando com o equivalente de comida de 5 pessoas só para ela. E assim, apontando na direção dela, Gray fala que sua senhora conseguiu o feito de comer todas aquelas refeições sozinhas, e que isso era prova suficiente de que ela adorou aquela comida. Mesmo assim, para aquele velho de bigode, aquilo não fazia sentido. Até que o próprio cozinheiro pergunta se isso queria realmente dizer que a senhorita Alicia não estava desapontada com suas habilidades. Gray se aproxima e põe a mão no ombro dele, falando assim que pode até ter passado dos limites com as palavras, mas que ele queria mesmo contratá-lo e colocar as habilidades dele a serviço da casa de Oslind. Só que enquanto Gray falava, Alicia de repente aparece atrás dele, com uma aura sombria e chamando seu nome de forma fria, o deixando assustado. Logo depois, ela começa a arrastar ele para fora do salão, e Gray ao mesmo tempo fala que mais tarde irá informar ao cozinheiro corretamente os detalhes de sua contratação. Mas no momento em que eles saíam, o chefe chama por Alicia, que levemente emburrada pergunta se ele ainda queria dizer mais alguma coisa. Ele somente abre um sorriso e agradece por ela ter gostado da refeição que ele preparou. Ela responde que as palavras dele não queriam dizer nada para ela, e desse modo Gray novamente traduz, dizendo que o que ela quis falar é que a refeição estava ótima e que é apenas natural elogiá-lo por isso. Mas Alicia parecia muito envergonhada com as palavras de seu servo, e então ela fala para eles irem embora logo de uma vez, e ele rapidamente concorda. Em seguida, ela fala que ele tem muita coragem por envergonhá-la desse jeito na frente de todo mundo. E ficando sem jeito, Gray pergunta o que ela queria dizer com aquilo. Totalmente corada, ela agradece a ele, dizendo que jamais o perdoará se algum dia ele sair de seu lado. Essa é a história da nobre de coração gelado e do servo que auxilia ela. Voltando ao passado, vemos o pequeno Gray com roupas esfarrapadas chorando. Ele não tinha mãe e vivia somente com seu pai alcoólatra e sua irmã mais velha. Quando criança, ele chorava todos os dias por conta de sua extrema pobreza. Alguns dias era
era difícil até mesmo para ter o que comer. Enquanto chorava, sua irmã fala que ele realmente é alguém sem esperanças. E notando seu jeito diferente de falar, Grey pergunta qual era o motivo dela estar falando de modo tão estranho. Ficando corada, ela fala que algum dia um nobre com certeza irá se apaixonar por ela, e desse modo ela está praticando etiqueta desde cedo para quando ficar rica. E quando isso acontecer, eles poderão dar adeus a essa vida de tristeza e finalmente serão felizes. Ao ouvir isso, o pequeno Grey fica com os olhos brilhando e pergunta se ele também poderá conquistar essa tal felicidade. Sua irmã responde de forma sincera que com aquela cara entediante dele ele poderá se tornar um cavaleiro, ou torcer para que uma dama rica o contrate como servo. Ignorando as palavras cruéis, Grey fica animado com a hipótese de se tornar um cavaleiro. Sua irmã então o adverte que para isso ele precisará treinar todos os dias. Se fortalecer era algo muito importante, mas ele também precisava saber como tratar corretamente uma dama e entender seu coração. Desse modo, ela fala para ele jamais mentir para uma lady e sempre ser honesto e abrir seu coração, e que além disso ele precisa sempre parecer bonito com um sorriso no rosto. Se ele seguir seu conselho, nenhuma lady de família rica irá resistir ao seu encanto. Extremamente feliz, Grey agradece sua irmã pelos conselhos, falando que a ama, e novamente corada, ela responde que nem se importava em receber elogios de seu irmãozinho chorão, e assim ela fala que irá trabalhar duro para transformá-lo em um grande homem. Se passando alguns anos, Grey falava consigo mesmo que nada daquilo que sua irmã dizia no passado fazia sentido, e chegando em casa ele é recebido por seu pai, que estava agarrado numa garrafa de cachaça. Sua mãe saiu de casa há alguns anos, e por outro lado, Grey foi obrigado a viver uma vida de merda com seu pai bêbado. Ficando aflito, Grey pergunta onde ele conseguiu dinheiro para comprar bebida, e seu pai sorrindo fala que seu filho era um verdadeiro canalha, e que ele não pensava que ele tinha tanto dinheiro escondido debaixo do piso. Irritado, Grey fala que estava guardando aquele dinheiro para a academia de cavaleiros, e seu pai, dando gargalhadas, fala que usou todo o dinheiro dele para pagar suas dívidas, e que era para ele apenas pensar nisso como uma retribuição para seu velho pai. Além disso, ele fala que era para Grey desistir de se tornar um cavaleiro, afinal ele nunca viu nenhum ter sucesso, e que era para ele considerar isso como outra lição de vida e então voltar a economizar dinheiro por seu velho. De saco cheio, Grey dá apenas um soco na fuça dele, o deixando inconsciente, e após isso ele decide sair daquela maldita casa sem nenhum pingo de remorso. Ao chegar na cidade, o estômago dele começa a roncar, fazendo ele se arrepender de ter saído de casa sem levar nada para comer. Ele se perguntava se conseguiria arrumar um emprego com refeição inclusa, mas esperar por esse tipo de luxo era algo fantasioso. Até que ele de repente repara em um anúncio de emprego. A família Oslind estava contratando pessoas para auxiliar na limpeza, oferecendo um grande salário, lugar para dormir e refeição inclusa. Isso obviamente chama muito a atenção do prota, e sendo assim ele rapidamente vai até o local para a entrevista de emprego, sendo recebido pela governanta Maya e contando sua história para ela. A mulher de bela aparência fala que ele não precisava contar literalmente toda a sua história para ela, e com uma expressão séria ela pergunta se ele por acaso estava tentando ganhar a simpatia dela revelando seu passado pobre, e tentando assim obter uma chance maior de ser contratado. Grey logo responde que não era nada disso e que ele é somente muito ruim em esconder as coisas das pessoas. Encarando ele seriamente, Maya fala que se ele for contratado ele será um subordinado seguindo as ordens dela, e então pergunta se ele tem algum problema com isso. Confuso, ele responde que isso é algo natural, e então pergunta o motivo de sua questão. Essas palavras fazem com que Maya se aproxime dele, ficando quase colada em seu corpo, e assim ela fala que é uma mulher e pede se ele tem alguma opinião específica em trabalhar para ela. Ainda mais confuso, Grey pergunta qual era o problema nisso, deixando ela surpresa. Grey então fala que ela na verdade é uma mulher muito bonita e que ele até ficará mais motivado trabalhando para ela. Mesmo que seja errado ele falar isso para ela diretamente. Ao ouvir as palavras dele, ela solta um sorriso, mas logo voltando para sua expressão séria, ela fala que desde que ele trabalhe duro, suas origens não importam, e que além disso eles estão com escassez de pessoal devido à alta taxa de demissões naquele local ultimamente. Aflito, ele pergunta o que ela queria dizer com isso, e Maya então explica que aquela mansão é uma vila preparada pelo Duque Dylan para sua filha Alicia, e que antes de contratá-lo, Maya precisava alertar ele de algo. Ela então fala que a Lady Alicia é uma pessoa extremamente difícil de lidar e que ele deve ter cuidado para não perturbá-la. Após tudo resolvido e enquanto Grey saía cantarolando por ter arrumado um emprego, Maya, que conversava sozinha, fala esperar que ele pelo menos sobreviva um mês trabalhando ali sem ser demitido. Ao terminar de se vestir, Grey fica impressionado com aquele uniforme de trabalho, afinal essa era a primeira vez em toda sua vida que ele vestia algo tão limpo, lembrando que todas as suas antigas roupas eram naturalmente cobertas de lama. Depois disso, um cara chamado Morris se apresenta, dizendo que irá
para ajudá-lo, mostrando as coisas que ele precisa fazer no trabalho. E após se cumprimentarem, Maury fala que irá ensiná-lo a limpar as janelas. Tudo que ele ensinava, Gray absorvia de primeira, deixando Maury impressionado. Gray então fala que tinha bastante experiência com limpeza, e Maury brinca que talvez então seja ele quem irá aprender uma coisa ou outra com Gray. Em pensamentos, Gray fala consigo mesmo nunca ter imaginado que todos aqueles dias de trabalho serviriam para alguma coisa. E enquanto ele respondia a Maury, duas empregadas aparecem falando alto. E ao mesmo tempo que elas conversavam assuntos irrelevantes, Maury fala que não tinha nada contra quem conversa, mas que elas podiam pelo menos fazer seu trabalho direito. Desse modo, Gray pergunta como aquela mansão se mantém, já que a equipe é tão preguiçosa. E quando Maury estava prestes a responder, alguém aparece gritando, e acaba assustando uma das empregadas, fazendo ela derrubar um vaso no chão, o quebrando em pedaços. Ao mesmo tempo que Maury perguntava se estava tudo bem com elas, a garota que derrubou o vaso fica apavorada. Ao olhar quem estava ali na frente deles, Gray nota que era a própria Alicia, observando eles com uma expressão séria, e com seus enormes atributos imponentes. Gray fica paralisado pela beleza de sua patroa. Ele não fazia ideia de que ela seria tão linda. Já por outro lado, as empregadas ao vê-la ficam desesperadas, se desculpando e falando que irão limpar tudo imediatamente. Com expressão fria, Alicia fala que não será necessário. E enquanto as duas ficavam ainda mais apavoradas, ela manda elas pararem de limpar e saírem do local. Ao ouvir as duas reclamando, Alicia fica ainda mais irritada, perguntando se elas tinham algum problema com ela. E correndo para longe delas, as duas falam que não era nada. Saindo também, Alicia manda os dois que sobraram limparem a bagunça, e Gray rapidamente obedece. Após Alicia sair de cena, Maury fala que hoje a Lady está mais rígida do que nunca. Era correto que aquelas garotas foram as culpadas, mas mesmo assim ela não precisava ter repreendido elas de forma tão dura. Ao ouvir tudo isso, Gray fala que Maury tem um bom ponto, mas que do ponto de vista dele, Alicia parecia ter um coração muito gentil. Incrédulo com suas palavras, Maury pergunta se Gray por acaso tem algum fetiche de obedecer a uma chefe mandona e cruel. E envergonhado, ele responde que não era nada disso, e que a Lady Alicia não culpou a empregada nenhuma vez por ter quebrado o vaso, e que além disso ela também deve ter percebido que a garota acabou machucando o pé. E para traduzir, o que ele achava que ela queria dizer é que era para a garota ir para seu quarto e tratar de seu machucado rapidamente. Ouvindo aquilo, Maury fala que não tinha tanta certeza disso e que é apenas Gray que quer enxergar as coisas desse modo. Maury o achava um cara estranho, pois normalmente todos têm uma péssima primeira impressão dela. Gray comenta que ele podia ter razão, mas que Alicia meio que lembra ele de sua própria irmã, que também tinha uma atitude parecida com a dela. Mas ignorando isso, ele decide começar a limpar. Por outro lado, Alicia parecia estar tentando criar coragem para fazer algo, até que ela ouve as duas empregadas falando mal dela do outro lado da porta. Uma delas fala que elas não teriam quebrado aquele vaso se não fosse pelo grito dela mesma, e a outra fala que era engraçado ela agindo toda arrogante, sendo que todos na verdade odeiam ela. Alicia conseguiu ouvir tudo por trás da porta, até que Gray a assusta chamando por ela. Ela rapidamente corre sem olhar para trás, mas acaba deixando algo cair de sua mão. Percebendo isso, Gray junta algo que parecia muito ser uma pomada, e com isso ele acaba soltando um sorriso, já que suas suspeitas estavam corretas. Lá fora no jardim, Gray pergunta por qual motivo Alicia tem suas aulas na mansão, e Maury responde que ela foi suspensa por tempo indefinido da escola por causar problemas. Isso deixa Gray surpreso, e Maury continua, dizendo que ela aparentemente também foi banida de todos os encontros sociais da capital, pois fez todas as outras nobres da idade dela chorarem quando crianças. Seu pai gostaria de arranjar um casamento para ela rapidamente, mas ao que parece, dezenas de candidatos fugiram ao notar o comportamento dela. Ao ouvir isso, Gray fica incrédulo, e Maury então fala que todos que fugiram dela se casaram logo depois, e desse modo se espalhou uma lenda de que quem conseguisse escapar dela seria abençoado com grande sorte. Ao ouvir aquilo, Gray fala que isso na verdade era algo bem triste, e Maury responde que pelo jeito ele está totalmente do lado de sua madame. Maury então fala que não pode julgar Gray por sentir algo por ela devido à sua aparência estonteante, mas que o romance entre um servo comum e sua patroa está fora de questão. Enquanto Maury falava, Gray tenta chamar sua atenção, e após várias tentativas, Maury pergunta se estava deixando ele sem jeito por acaso. Gray fala que não era isso e manda ele olhar para trás. Ao olhar, ele nota que Alice estava atrás deles esse tempo todo, deixando Maury espantado, que rapidamente foge do local dizendo que tinha outros deveres a fazer. Após isso, Alice olhava
atentamente para Gray, fazendo desse modo ele cumprimentar ela dando bom dia e dizendo que o clima hoje estava ótimo. Alicia então lembra que ele é seu novo empregado contratado, e Gray, animado, agradece a ela por lembrar de seu nome. Frustrada, Alicia responde que é capaz de pelo menos memorizar os nomes de seus servos, sejam eles plebeus ou não. Gray, se aproximando ainda mais dela e ainda mais animado, fala que está admirado por ela, e que isso não era algo tão normal quanto ela pensa. Envergonhada, ela vira o rosto, e ao se recompor, ela pergunta por qual motivo Gray estava sorrindo tanto. Chocado, ele se desculpa e pergunta se está sendo desagradável para ela. Ela responde que não, e que só queria saber o motivo. Gray então responde que apenas não consegue parar de sorrir sabendo que tem a chance de conversar com alguém tão bonita quanto ela, quebrando completamente a guarda de Alicia. Ele também fala que, além disso, mesmo ela tendo se referido a eles como plebeus, se ela quisesse mesmo ter dito isso, ela nem se daria ao trabalho de memorizar seus nomes e rostos. Isso pega ela completamente de surpresa, a deixando sem argumentos. Gray dessa forma se curva e fala que ela é linda tanto por fora quanto por dentro, e que é uma verdadeira bênção para ele poder servi-la. Ao ouvir aquilo, o coração de Alicia de repente dispara, e fazendo uma expressão frustrada, ela fala que ele certamente tem uma maneira muito otimista de pensar, mas que ainda assim ele foi o primeiro a falar isso para ela. Confuso, Gray pergunta se ela disse algo, mas irritada, Alicia responde gritando que não disse nada e que era para ele voltar para o trabalho. Mas enquanto saía, Alicia fala que a mansão ficou mais limpa desde que ele chegou, pedindo para que ele continue dando seu melhor por ela, e extremamente feliz ele responde que irá. Naquela mesma noite em seu quarto, Alicia se debatia em sua cama. Ela então decide pegar seu ursinho de pelúcia para conversar, e a partir daqui vamos ignorar que ela tá falando sozinha com um brinquedo e segue o jogo. O urso fala que ela parecia animada e pergunta se algo bom aconteceu, e após fazer suspense, ela fala que o servo que foi contratado recentemente sorriu para ela. O urso então pergunta se era só por isso e se ela por acaso estava interessada pelo garoto. Com essas palavras, Alicia fica corada e pensativa por um instante, até que de repente ela afoga o urso em seus melões falando para ele se calar. Mas consigo mesma dessa vez, ela fica se perguntando se poderá ver ele novamente no próximo dia. Por outro lado, Gray permanecia trabalhando. Outro dia tinha chegado ao fim e ele esperava poder ver Alicia no próximo dia também. Nesse momento, ele só não sabia que dedicar seu apoio àquela rainha de gelo faria ela ficar completamente obcecada por ele. No próximo dia, Gray recebe a tarefa de acompanhar Alicia até um baile, e isso deixa ele bem aflito. Maya então explica que terá um baile essa noite na casa de um marquês e que ela foi instruída a fazer com que Alicia participasse. Isso tudo deixa ele ainda mais confuso, e dessa forma Maya fala que o objetivo principal é reabilitar Alicia, pelo menos o pouco que desce, para que então ela possa retornar aos círculos sociais dos nobres. E para ter certeza de que ela não causará nenhum problema, Maya gostaria que Gray fosse junto para vigiá-la. Gray logo pergunta por que precisava ser ele, já que Maury, por exemplo, trabalha ali há muito mais tempo que ele. Maya responde que foi a própria Alicia quem o escolheu, dizendo que todos os outros servos são inúteis e que ela se negava a ir com alguém que não fosse o Gray. Ele logicamente fica muito feliz ao ouvir essas palavras, mas por outro lado, Maya não parecia compartilhar dessa felicidade, e após soltar um suspiro, ela fala para ele não fazer nada que possa manchar a reputação da família deles. Já no local do baile, Gray oferece a mão para sua patroa, que fica surpresa por ele estar tão dedicado ao trabalho hoje. Dentro do salão, Gray fica impressionado com o espaço do lugar. Por outro lado, Alice, emburrada, fala que aquele local era barulhento demais. E assim ela o adverte para ele não fazer nada que possa trazer vergonha a ela como seu servo. E quando ele rapidamente responde que não falhará com ela, Alicia solta um sorriso e fala para ele seguir ela. Todos ao redor ficam surpresos ao ver que a Rainha de Gelo tinha voltado a frequentar os bailes nobres. Mas olhando melhor para sua aparência, eles ficam ainda mais surpresos com o quanto ela havia mudado desde o último baile em que ela apareceu. Essa é a Alicia Oslind, uma beleza que cativa a atenção das pessoas mesmo num baile tão chique como esse. Ela é uma presença deslumbrante que desperta um interesse especial nas pessoas, por muito mais motivos do que apenas pelos rumores de ser a Rainha de Gelo. Mas enquanto ela caminhava, alguém de repente chama sua atenção de forma snob. Eram duas moças, uma garota aparentemente tímida chamada Farah que apenas a cumprimenta, e a outra parecendo muito arrogante chamada Limariz, que pergunta quanto tempo fazia desde a última vez em que elas se viram cara a cara, e fazendo questão de lembrar que ela foi expulsa da escola. Ao ver as duas, Alicia não esboça nenhuma reação em particular. Limariz então começa a puxar assunto, perguntando o que fez ela vir até ali, mas Alicia simplesmente a ignora e passa por ela, a deixando bem irritada com isso. Alicia se direciona até Farah, que parecia bem assustada, e fala que ela estava com a mesma aparência de sempre. Com expressão fria, Alicia fala que aquele vestido dela
é horrível e ela parecia até uma caipira com aquilo, e que era melhor ela ter ficado em casa se seu plano era vir para um baile desses vestida assim. Farah fica chocada com aquelas duras palavras, e dessa forma Alicia pergunta se ela gostaria que ela apresentasse sua loja de roupas favorita, e que lá elas poderiam dar um jeito no visual de Farah. Mas ao contrário de suas expectativas, Farah desaba em choro, dizendo que Alicia é muito cruel. Todos ficam em choque com aquilo, e Limariz, irritada, repreende Alicia por dizer algo tão insensível assim, falando que aquele tipo de vestido combinava sim com Farah. Alicia mantinha sua expressão séria, enquanto todos os outros falavam mal dela praticamente em sua frente. Ao ver aquilo, Limariz solta um sorriso maldoso, parecendo satisfeita com o rumo daquela conversa. E se virando, ela fala para Farah se recompor, pois não importa o que os outros digam, ela sempre estará ao seu lado. E sorrindo novamente de forma maligna, ela fala que é a pessoa que mais entende Farah ali. Isso faz Farah falar que odeia Alicia por sempre zombar dela quando tem a oportunidade, pedindo então para que ela nunca mais volte a falar com ela novamente. Alicia, se esforçando para não demonstrar nenhum sentimento, aceita o pedido dela e sai do caminho. Mas Grey, que observava tudo em silêncio, decide tomar atitude, pedindo para que elas dessem atenção para ele por um momento e deixando todos surpresos pelo tom de voz alto dele. Limariz logo fala que um servo como ele não tinha direito algum de interferir. Grey logo pede desculpas por sua ousadia e impertinência, mas fala que todos entenderam errado o que Alicia quis dizer. Todos, incluindo a própria Alicia, ficam surpresos com aquelas palavras. Grey então fala que a Lady Alicia é uma pessoa muito gentil, mas que ela tem bastante dificuldade em expressar seus verdadeiros sentimentos. As palavras dele deixam ela totalmente envergonhada, mas ele continua, dizendo que o que Alicia quis realmente dizer é que Farah ficaria muito mais bonita com um vestido elegante, a convidando para elas fazerem compras juntas. Eram assim que aquelas palavras deveriam ser interpretadas. Ao ouvir aquilo, Limariz e Farah ficam extremamente incrédulas. E então Limariz, irritada, fala que isso era um absurdo e que aquelas palavras de antes tinham claramente sido um insulto. Ignorando ela, Grey se aproxima de Farah e fala que gostaria de perguntar algo a ela. E se abaixando em sua frente, ele pergunta se quem escolheu sua maquiagem e vestido foi Limariz. E Farah rapidamente responde que sim. Para a próxima pergunta, Grey fala que era somente uma suposição, mas que ela certamente deve receber insulto de várias ladies e não só de Alicia. E que toda vez que isso acontece, Limariz é a única que vem ao seu resgate. Farah fica impressionada por ele saber disso, mas ao olhar para sua amiga ao lado, ela fica aflita. Limariz estava com uma expressão de ódio, falando para Grey não ousar transformá-la na vilã da história, e que foi Alicia quem errou em primeiro lugar. Ela fala que Grey não fazia ideia de quantas pessoas Alicia já machucou com suas palavras. Isso não era só uma questão de não conseguir ser honesta com seus sentimentos. Na visão dela, Alicia é uma pária e precisa ser muito louco para ficar do lado dela. Todos pareciam concordar com Limariz, menos Farah, que não parecia estar confortável com o rumo daquela conversa. Isso até que Grey fala em um tom de voz baixo que Alicia tem ele ao seu lado. E depois disso, gritando, ele fala que irá transmitir os verdadeiros sentimentos de Alicia para todos ali presentes, e que então irá provar que ela não é essa rainha de gelo que todos pensam. Mas quando ele estava prestes a falar, a própria Alicia o interrompe, dizendo para ele parar, e que eles deveriam ir embora. Grey até tenta fazer ela reconsiderar, mas Alicia fala que ele precisava entender sua própria posição, e que se ele continuar com isso, só trará ainda mais vergonha para a família Oslind. Mesmo com aquelas palavras à primeira vista sendo rudes, Grey parece ter entendido o verdadeiro sentido das palavras de sua patroa, e após se curvar e pedir desculpas pela cena que causaram, Alicia sai do baile, deixando Limariz frustrada pela situação. Fora do salão, Grey corre até sua patroa e se curva no chão pedindo perdão. Levemente corada, ela fala que pediu para ele não a envergonhar e mesmo assim ele ainda o fez. Para um simples faxineiro, ele é muito insolente e essa tinha sido a pior experiência da vida dela. E enquanto ele ficava sem palavras pois ela estava correta, Alicia de costas fala que é por isso que a partir de agora ela irá ensinar a ele pessoalmente a etiqueta adequada para um servo. E ao mesmo tempo que Grey ficava confuso, ela se vira para ele e fala que a partir de agora ele deverá ficar sempre ao seu lado e servir ela o tempo todo. Grey então pergunta se isso queria dizer que ela está designando ele como servo pessoal agora, deixando ela extremamente corada. E então, irritada, ela manda ele se calar e pergunta se ele tinha algum problema com isso. Mas ele logo responde que de maneira alguma estava reclamando. Dessa forma, ela estende sua mão, o
deixando confuso. Corada, ela fala que não pôde dançar com ninguém hoje por conta da confusão que ele armou, e que até a carruagem deles chegar ele deverá ser seu parceiro de dança. Ao vê-lo novamente confuso, Alicia, fazendo beicinho, pergunta quantas vezes terá que repetir, e ficando de saco cheio de sua indecisão, ela puxa ele pelo braço e o agarra com um sorriso sincero, deixando ele corado com toda aquela beleza em sua frente. Sorrindo novamente, ela fala que ele dança muito mal e que ele precisava se esforçar mais. Ficando determinado, Gray mostra sua seriedade, e assim eles permaneceram lá dançando até a chegada da carruagem. Naquela mesma noite em seu quarto, Alicia, dando risadas obcecadas, fala que Gray é um servo muito atrevido. Ela então novamente começa a falar com seu ursinho, que novamente iremos fingir que realmente fala. O urso fala que era interessante ela estar de bom humor, sendo que foi obrigada a comparecer naquele baile que tanto odeia. Alicia, extremamente animada, fala que Gray veio ao seu resgate quando ela estava prestes a colapsar em lágrimas. O urso dessa forma pergunta se ela finalmente havia encontrado seu príncipe encantado, e ela responde que ele é só um plebeu, mas que chamá-lo de sua alma gêmea é o mais apropriado. E após dizer isso, ela começa a rolar na cama, se perguntando se estaria se precipitando muito, mas que Gray é um servo muito travesso por agitar tanto o coração de sua senhora, e que começando amanhã ela precisará dar uma educação adequada a ele. E ao mesmo tempo que ela sorria sozinha de forma estranha, Gray de repente sente um frio na espinha, sem saber o que ainda está por vir. No outro dia, Gray estava se sentindo muito aflito por ter pisado na bola no dia anterior. Só agora ele tinha percebido a gravidade de suas ações, falando daquele jeito na frente de pessoas nobres. Provavelmente tinha alguma outra maneira um pouco mais inteligente de falar tudo aquilo que ele falou, sem que ele precisasse fazer uma declaração tão ousada na frente de toda aquela gente. Ele simplesmente não conseguia suportar todos falando mal dela, mas talvez isso tenha piorado ainda mais a reputação de Alicia e ele precisava refletir sobre isso. Ela é na verdade uma dama muito gentil e atenciosa, e antes dele chegar em sua propriedade, sua vida era muito miserável, lembrando assim das pessoas constantemente o maltratando por seu mau cheiro, exigindo seu pouco dinheiro e o fazendo trabalhar igual condenado. Naquele tempo ele precisava lutar com tudo que tinha para sobreviver a cada dia. A única razão por ele estar ali agora é pela Alicia, e desse modo ele precisava fazer de tudo que puder por ela. Mas enquanto ele pensava, Alicia de repente aparece, e com a voz alterada ela manda ele ir junto com ela rapidamente, o pegando pelo braço e o deixando sem entender nada. Ela o levou até o escritório de Maya, que com uma expressão bem desconfortável pergunta qual era o problema de Alicia com essas ideias ridículas envolvendo Gray. Corada e carregando ótimas intenções e nada impuras, Alicia fala que somente quer treiná-lo pessoalmente, para ele deixar de ser um faxineiro insolente e imprudente e se transformar em um servo adequado. Gray se mantinha em silêncio enquanto via aquele duelo de titãs em sua frente. Inconformada, Maya revela que graças ao seu faxineiro tolo excessivamente honesto e detalhista, ela ficou sabendo de tudo o que aconteceu durante o baile, o deixando encabulado com aquela expressão estranha dela encarando ele. Após isso, agarrando as bochechas dele, Alicia fala que se for assim, Maya deve entender bem o quão imbecil ele é, e que como sua mestra, ela não pode simplesmente deixar um servo tão desastrado como ele sem supervisão direta. E enquanto ele reclamava de dor, Maya responde que se Alicia o acha tão incompetente assim, era mais fácil ela demiti-lo logo de uma vez. Mas Alicia rapidamente ergue a voz, falando que mesmo que o servo tenha suas limitações mentais, demiti-lo assim do nada seria uma ação indigna de um nobre, e elas deveriam ter um pouco mais de paciência. Os dois acham muito irônico que essas palavras tinham vindo logo dela, e ficando irritada, Alicia pergunta se eles tinham algo a comentar sobre ela, mas os dois nem se atreveriam a tentar. Ao se recompor, Maya fala que até mesmo ela consegue perceber as qualidades de Gray. Ele é muito dedicado e suas ações na noite anterior só provam sua lealdade excessiva. Ela na verdade achava que designá-lo como tradutor das palavras e ações de Alicia, que é frequentemente mal interpretada, não seria uma ideia ruim, e Gray fica surpreso com as palavras dela o elogiando. Até que batendo na mesa, Maya fala que tinha um problema, e esse problema é que Alicia não queria somente compartilhar as refeições com ele, mas também quer compartilhar a cama, e isso faz Maya perguntar se ela tinha perdido o juízo por acaso. Tentando a todo custo provar seu ponto, Alicia fala que um nobre não pode ser aprisionado pelo senso comum. O progresso exige que ela quebre essas correntes. Ao ouvir aquilo, Maya responde que isso não tinha nada a ver com nobreza e que é somente algo inadequado para uma jovem de sua idade. Pode até ser apenas pela emoção de conseguir um novo amigo, mas sua falta de senso de espaço pessoal é absurda. E de modo sério, Alicia fala que era impossível ela ser amiga de um plebeu. E depois disso, toda animada, ela fala que era algo muito repulsivo, nojento e asqueroso. 3 palavras que significavam praticamente a mesma coisa e que não convencem Maya nem um pouco. Desse modo, Maya sugere para que elas testem a aptidão de Gray para essa função de ser seu servo pessoal. E
e assim ela decide que seu primeiro teste será o preparo de chá, pois um servo pessoal deve no mínimo saber fazer isso. Gray estava inseguro sobre isso, já que viveu uma vida onde água suja era considerado um luxo, decidindo assim somente tentar imitar o que viu as outras empregadas fazendo ocasionalmente. Ao terminar de preparar o chá e servir, Maya pega a xícara e experimenta, deixando ele tanto aflito quanto curioso para saber qual seria a opinião dela. Maya rapidamente fala que a água não estava quente o suficiente e que ele economizou demais nas folhas de chá. Além disso, ele deveria ter colocado a xícara na mesa sem fazer nenhum barulho. Sua postura também era inadequada, pois um servo é o reflexo da dignidade de seu mestre, portanto ele deve esconder sua falta de confiança a todo custo. E com esse nível, será impossível confiar nele como servo pessoal. Alicia fica extremamente brava por Maya estar tentando a todo custo empatar sua foda, sua legítima relação de mestre e servo com Gray. E desse modo ela pede para Maya ter calma, pois elas estão treinando ele por ele justamente não ter nenhuma prática. E as palavras dela parecem ter deixado Gray um pouco menos desconfortável. Isso até que Maya responde que nunca esperou perfeição vindo dele desde o início e que era para eles passarem para o próximo teste. E quando Alicia fica surpresa, Maya responde que nunca disse que seria apenas um único teste, a deixando ainda mais irritada. Após isso, Maya fala que se ele for o servo pessoal da jovem senhorita, ele deverá ajudá-la com tudo, até mesmo com as refeições e ajudando ela a se vestir. Isso faz Gray ter pensamentos bem impuros com Alicia, mas Maya logo corta sua onda, perguntando se ele estava fantasiando algo indecente, e ele responde que jamais faria isso. Como ela já tem empregadas que a ajudam a trocar de roupas, o próximo teste será para ver se ele consegue escovar seu cabelo corretamente, como parte da rotina matinal. Gray, todo sem jeito, pede licença para Alicia, e a resposta direta dela, juntamente com aquele ângulo de visão, deixam ele ainda mais envergonhado. Ao começar a escovar seu cabelo, ele nota que era macio como seda e também muito cheiroso, até que ele fica com calafrios, sentindo aqueles olhares perfurantes vindo de suas costas. Ele precisava focar em sua tarefa, e perguntando como ela se sentia, ela responde que ele é muito bom com isso, fazendo-lhe dizer em pensamentos que ser obrigado por sua irmã a cuidar do cabelo dela no passado finalmente rendeu algum fruto. Após isso, Gray começa a mexer nos cabelos próximos à orelha de Alicia, deixando ela com cócegas por ter sua orelha tocada pelos dedos dele e por também poder sentir sua respiração, nos rendendo um quadro um tanto quanto estranho, onde ela parecia estar sentindo um imenso prazer. Maya então fala que Gray parece ter dominado muito bem o básico, e se encostando nele, ela fala que ele precisava ser gentil, já que o cabelo de Alicia é muito macio, mas nesse momento ele estava sentindo outro tipo de maciez em suas costas. Isso faz com que Maya pergunte o que havia de errado, pois os movimentos dele tinham ficado mais rígidos. Ele precisava prestar atenção e aprender corretamente. Ela o chama de caso perdido por ele estar com tanta vergonha por algo tão simples assim. Alicia logo se levanta e pergunta o que eles dois estavam fazendo, e Maya responde que, deixando as brincadeiras de lado, ela até estava disposta a considerar deixá-lo cuidar das necessidades diárias de Alicia, mas que nesse ritmo ela não poderá fazer isso, e que se de alguma forma ele fizer algo que ultrapasse do ponto, ela será obrigada a relatar isso ao pai de Alicia. Alicia tenta ameaçá-la, dizendo que não permitiria isso, mas Maya responde que é uma funcionária exclusiva de seu pai, então ameaçá-la não fará efeito algum, e essas palavras deixam ela furiosa. Confiante, Gray fala que Maya não precisava se preocupar, pois um plebeu como ele não tem intenção alguma de pôr suas mãos em uma nobre dama como Alicia, e ao ouvir isso ela dá um beliscão nele, e enquanto ele sofria de dor, ela vira a cara, parecendo estar bem chateada com sua declaração de agora há pouco. Gray então fala que só quer que Alicia seja feliz e que ele entende o tipo de pessoa que seria digno dela, e assim Maya decide aceitar sua resposta pelo menos por enquanto, mas pergunta o que ele iria fazer se por acaso algo como o que aconteceu ontem voltar a acontecer e Alicia ganhar o desprezo dos que a cercam. Ela pergunta se ele iria novamente traduzir os sentimentos verdadeiros dela para todos. Sua reputação deu uma leve amolecida desde o incidente, mas sua posição ainda é precária. As coisas podem ter dado certo na noite passada, mas nada garante que permanecerão assim no futuro. Isso faz ela novamente perguntar se ele estará pronto para continuar agindo como intérprete mesmo assim. Maya fala em pensamentos que Gray é essencial para ajudar Alicia, que tem muita dificuldade de se expressar. Ele talvez pode reparar essa lacuna em sua má reputação sendo chamada de Rainha de Gelo, mas que ao mesmo tempo isso o colocaria em uma posição muito arriscada como servo dela. Um plebeu em uma sociedade nobre é tão descartável quanto uma folha ao vento, e o modo com que ele agiu na noite anterior ficou no limite do aceitável.
Maya se perguntava se ele aceitará se arriscar tanto por sua patroa, ou se ele irá se desviar da questão com palavras vazias, se mostrando ser inadequado para a função. Mas enquanto ela pensava, Grey responde com expressão confusa que não fazia ideia do que fazer, e essas palavras quebram todas as especulações dela, a deixando sem entender nada. Grey então responde que na noite anterior simplesmente não aguentou ver todos mal interpretando Alicia, mas que se ela perguntar se ele tem a resolução para esses problemas no futuro, ele não fazia ideia. Ele não queria perder seu emprego, e ser rotulado como uma vergonha para a família Osland também seria algo péssimo. Ele se sentia muito culpado por ter falado coisas tão provocativas naquela festa. Ele realmente não sabia qual era a coisa certa a se fazer. Mas soltando um sorriso, ele fala que deseja que mais pessoas gostem de Alicia genuinamente. Portanto, tudo o que ele pode fazer é trabalhar duro para que as pessoas vejam ela como ela realmente é. Alicia fica extremamente corada ao ouvir tudo aquilo, e Maya responde que ele realmente é uma pessoa honesta e de bom coração, decidindo assim que por enquanto acreditará em suas palavras, mandando ele cumprir bem seu papel de intérprete da jovem senhorita, e que além disso não é para ele se esquecer que ela estará sempre de olho nele. Após isso, se aproximando e se agarrando nele, Alicia fala que pelas suas palavras anteriores ele talvez precisava de uma boa lição, e do lado de fora da mansão, Grey estava desconfortável por ela estar sentada tão colada nele, mas ela manda ele se calar e permanecer ali parado, e enquanto encostava seus atributos de Rank S no braço dele, ela pergunta desconfiada se ele por acaso estava colocando as ordens de Maya em uma prioridade maior do que as dela, e no momento em que Grey responde que essa não era sua intenção, Alicia solta um leve sorriso, falando que ele realmente é uma pessoa estranha. Desde criança ela nunca conseguiu expressar seus sentimentos da forma correta, e sua mãe, que era a única que a entendia, já se foi. Ela foi odiada por tantas pessoas que pensou que seria obrigada a viver sua vida inteira completamente sozinha, e então pondo a mão no rosto de Grey, ela fala que ele foi o único a ver seu verdadeiro eu, não como a Rainha de Gelo, mas sim como Alicia Osland. E após isso, sorrindo, ela fala que por conta disso ela nunca deixará ele ir embora e que agora ele pertence a ela, então ele deverá colocá-la sempre como prioridade máxima. Ao ouvir aquelas palavras e se lembrar de seu passado, Grey pergunta se ela tinha certeza disso, pois até hoje ninguém tinha dito que ele era alguém necessário. Isso faz com que lágrimas de repente comecem a escorrer de seus olhos, e Alicia fica sem jeito, pois vendo de fora poderiam pensar que ela está intimidando ele. E após soltar um suspiro, ela fala que ele realmente não tinha jeito, fazendo assim ela enfiar a cara dele no meio de suas duas montanhas, dizendo que fará carinho nele até que ele pare de chorar. Ao sentir aquela macieza, as lágrimas rapidamente desaparecem, e quando ela pede para ele falar algo, ele fala que está se sentindo 1000 vezes melhor agora. No outro dia de manhã era hora de acordar sua patroa, que aproveitava seu sono tranquilamente, deixando ele aflito e sem saber para onde olhar. Ao acordar, Alicia rapidamente pede para ele trocar as roupas dela, enquanto mantinha um sorriso atrevido no rosto. Uma história de romance entre uma nobre e um plebeu qualquer nunca tem final feliz. Todo mundo sabia disso. Mas pelo jeito, a lealdade inabalável de Grey será duramente testada todos os dias a partir daqui.